Bom dia, vamos falar com Deus, feche os olhos, vamos entrar na presença de Deus. Deus de toda a criação, adorado entre os povos. Grande é o teu poder, Grande é o teu poder, és perfeito em glória. és perfeito em glória. Os céus revelam Céus revelam tua grandeza, o firmamento, firmamento anuncia as obras de as obras de tuas mãos. sobre toda a terra. Sobre toda a terra, Vem inundar, nos envolver, com tua presença. te adoramos, Te Altíssimo, te exaltamos, ó Cordeiro, tu és digno, tu és santo, tu és santo, Senhor. Senhor. Tua glória enche o templo, Tua glória enche o templo e minha vida e minha vida por inteiro, por inteiro se completa, ao ver, tua majestade. te adoramos, Te adoramos, ó Altíssimo, ó Altíssimo, te te exaltamos, exaltamos, ó Cordeiro, tu és digno, tu és digno, tu és santo, tu és santo, Senhor. Senhor. Tua glória enche o templo, Enche o templo e minha vida e minha vida por inteiro se completa, ao ver, ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração e o fazemos na certeza de que o Senhor ouve, na convicção de que as nossas palavras não se perdem no espaço, no tempo, porque invocamos o único e verdadeiro Deus, o Deus que afirmou na sua palavra dizendo: invoca-me e eu te responderei. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que dá ordens às estrelas e todas elas saem bem contadas, e quando o Senhor chama cada uma delas pelo nome, está escrito que nenhuma delas vem a faltar. O Deus que colocou na concha da mão todas as águas dos oceanos. O Deus que vê todas as nações como se fosse um pingo que cai de um balde. O Deus que cumpre a sua palavra, que ouve a oração sincera. O Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho,
para morrer por nós. Sim, em nome de Jesus nós entramos em oração. Te agradecemos por estarmos aqui. Muitas pessoas não entendem, não sabem, não têm consciência de como é grande o privilégio de podermos te buscar, de podermos invocar o teu nome, iniciarmos mais um dia na tua presença. Muitas pessoas por este mundo fazem tantas coisas, praticam tantas coisas, buscam tantas coisas, tentando preencher o vazio que existe dentro delas, e não sabem que só a tua presença é capaz de preencher o vazio que há no ser humano. Te agradecemos por estarmos aqui, por saber que podemos confiar em Ti. Vivemos em um mundo de aflições, de lutas, de trevas, um mundo de muitas aflições. Mas aqueles que entregaram e entregam suas vidas ao Senhor, aqueles que confiam a Ti as suas vidas, esses têm a garantia de que não precisam temer. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, permanece para sempre. Te agradecemos por saber que a Tua palavra é digna de toda confiança e aceitação. Ela não muda, ela não perde o poder, a força, a vida que há nela. Te agradecemos por saber que não há diante de Ti impossibilidades, nada que lhe seja demasiadamente grande. O Senhor é Deus, está acima de tudo. Pedimos, Senhor, perdoa os pecados, falhas, iniquidades, transgressões, e venha em nome de Jesus ouvir e responder as nossas súplicas. Venha aceitar, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a expressão da nossa fé. Fale com aqueles que querem lhe ouvir, instrua, oriente, dá, Senhor, a tua direção. Está escrito: se atentamente ouvirmos a tua voz e seguirmos, o Senhor nos exaltará, e virão sobre nós as bênçãos e nos alcançarão. E essas promessas não foram exclusivas para o povo de Israel, mas para todos os descendentes também de Abraão. Assim como Abraão, e o Senhor afirmou a Isaque, dizendo: teu pai me obedeceu e eu o abençoei. O Senhor prometeu abençoar os descendentes dele quando dessem ouvido a tua voz, obedecesse a tua palavra. Abençoe, responda a nossa súplica nesta manhã, fortaleça, renova, age no nosso meio. Venha em nome de Jesus direcionar esta reunião e abençoá-la, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Faça resplandecer a luz do teu rosto sobre todos nós
sobre este lugar, Senhor. Venha abençoar o teu povo nesta manhã. Que todos os que de coração aberto estão possam sair daqui diferentes, fortalecidos, abençoados, com direção, para que o teu nome seja então glorificado e exaltado. Nós te pedimos isso de todo o nosso coração. Nos abençoe, Senhor, nesta manhã. Te agradecemos por este privilégio de estarmos na tua presença, de estarmos aqui para te buscar. Nos abençoe, renovando as nossas forças, a nossa fé, nos dando a tua direção, a tua orientação, e que possamos agradá-lo, o nosso louvor, a nossa vida, o Senhor seja glorificado. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Importante você prestar atenção na reunião. Aí não é, às vezes, por cansaço físico, né? Às vezes a pessoa, por acomodação, na hora da pregação, dorme, cochila, não vai crescer nunca, né? Só para lembrar o pastor Bruno, quem orou por ele, graças a Deus, viajou, participou da conferência lá em Jerusalém, foi tudo abençoado, mas ele chegou aí 4:30 da manhã, e a esposa foi buscá-lo e ficou horas lá na rodoviária esperando por ele. Então eu até avisei para eles descansarem, senão estava arriscado ele cair de sono aqui, né? O pessoal ia achar que ele caiu pelo poder, né? Só que aqui não tem aquele negócio do poder, do cai por aí, é sono mesmo. Então eu falei, descansa aí, porque ele saiu de lá sábado, no horário de lá, 2 horas da manhã. Em Jerusalém não tem aeroporto, aeroporto é em Tel Aviv. De Jerusalém para Tel Aviv são 70 quilômetros, é daqui em Assis. Você tem que ir de carro ou de ônibus. O missionário levaram ele. Aí deu uma parada lá em Roma, fica algumas horas, depois encara aí umas 10 horas de voo. Só que aqui em Marília, você sabe como é que é o negócio de avião aqui, né? Praticamente nem existe. Aqui é um negócio complicado, além de caro. Sábado nem voo tem. Então, chegou em Guarulhos. Melhor coisa para fazer, ainda mais no sábado, é pegar um ônibus de Guarulhos, do aeroporto para Barra Funda, e Barra Funda pegar um ônibus para cá. É o melhor caminho, porque senão complica. Aqui não tem voo para Guarulhos, aqui é complicado demais. Então, mas chegou bem. Domingo ele deve ter trazido fotografias. Conforme for, a gente vai exibir algumas fotografias aí para mostrar o que aconteceu lá, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 15. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Amém. Você sabe, olhe para mim, por favor. Dentro da igreja, mesmo as pessoas ouvindo a mesma mensagem, recebendo as mesmas orações, os mesmos conselhos, as mesmas instruções,
participando das mesmas reuniões, há uma diferença. Há uma diferença entre aquelas pessoas, dentre tantas diferenças que existem, há uma diferença entre pessoas que têm um propósito com Deus, um propósito espiritual, e pessoas que não têm um propósito espiritual. Existem pessoas que elas estão dentro da igreja, mas elas querem crescer com Deus. Existem outras que não têm esse interesse de crescer com Deus. Vieram à igreja, aceitaram Jesus como Senhor, foram batizadas nas águas, são dizimistas, ofertantes, recebem bênçãos de Deus, mas muitas das vezes elas não têm dentro delas aquele interesse. Eu quero crescer espiritualmente, eu quero crescer com Deus. Então, ora, quando se tem um propósito com Deus, eu quero crescer com Deus, eu quero crescer espiritualmente. Então a pessoa apresenta uma sede, um desejo, uma fé, ela tem um desejo de crescer. Quando não se tem isso, a pessoa pode até ficar a vida inteira na igreja e dizer: eu sou um cristão, mas não havendo um propósito, um desejo, um interesse, quase nada vai acontecer, porque aquela pessoa não tem um propósito com Deus. Então isso é fundamental. Eu quero crescer com Deus, eu tenho um propósito com Deus. Quando você vem à reunião, toda reunião vai servir para te abençoar, toda ela. Tudo que pregar vai servir para te abençoar. Todo alimento que se passa vai lhe fortalecer, vai lhe produzir benefícios. Por quê? Porque você tem um objetivo, você tem um propósito. Você não está vindo à igreja apenas uma obrigação religiosa, uma obrigação de alguém que se diz assim: eu sou evangélico, eu tenho que ir na igreja domingo, eu estou acostumado a ir domingo, eu preciso ir no domingo. Não, você vem com um propósito. Então, quando a gente fala com uma pessoa que tem um objetivo, que tem um propósito, que quer crescer com Deus, é uma coisa. Quando você fala com alguém que não quer crescer, que não tem objetivo, que não tem interesse de crescer, é outra coisa. Para muita coisa na vida, tirando a vida espiritual, a vida com Deus, para muita coisa na vida isso faz diferença. Se você tem 2 filhos, um filho, ele quer ter direção na vida, ele quer seguir o bom exemplo, ele quer ser abençoado, ele quer ser bem sucedido na vida dele, ele quer ter uma vida abençoada. O outro filho não está nem aí para nada. O que você fala com um que quer crescer, quer desenvolver, quer seguir a direção certa, é uma coisa. O que você fala com o outro que não está interessado em nada, é outra coisa. Você praticamente joga semente fora com o outro. Com o outro não. Qualquer orientação, qualquer conselho que você dá, ele pega, ele absorve, porque ele quer avançar, ele quer ir na direção certa. Então, um conselho pequenininho, um exemplo mínimo, uma orientação simples que você dá, ele pega, ele absorve, tudo produz fruto. Por quê? Porque a pessoa quer, a pessoa tem interesse. Então, dentro da igreja é a mesma coisa, na vida com Deus é a mesma coisa. Então, as pessoas vêm à reunião, aquelas que têm um objetivo, um propósito, um interesse: eu quero crescer com Deus, eu quero desenvolver com Deus, eu quero
entender a vontade de Deus, eu quero saber o que Deus quer para mim, eu quero saber o que Deus quer fazer na minha vida, eu quero saber como agradar mais a Deus. Então, essa pessoa tem um interesse. Qualquer orientação, qualquer mensagem, qualquer ensinamento, o que você fizer vai produzir fruto e vai abençoá-la. E a outra não. A outra vem para cumprir uma obrigação religiosa. Então você pode transmitir o que for. É a mesma coisa que nada. Não vai alimentar em nada, não vai produzir nada, porque interesse. Então isso é fundamental. Então eu queria ler aqui uma passagem, todos nós conhecemos, mas para orientar a respeito de uma atitude importante e até da oração que se deve fazer. Gênesis 15 diz assim, depois, eu não falei o capítulo, não? Falei Gênesis 15, não? Depois desses acontecimentos, que acontecimentos? Abraão tinha vindo de uma guerra, ele venceu vários inimigos, ele resgatou o sobrinho dele, depois ele encontrou-se com Melquisedeque, que era o sacerdote rei, ele entregou seus dízimos, Melquisedeque o abençoou. Então, quando a Bíblia fala depois desses acontecimentos, é porque está querendo mostrar que houve uma sequência naqueles fatos que ocorreram. Então, depois desses acontecimentos, veio a palavra de Deus a Abrão, ele ainda era chamado Abrão. E Deus disse, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Olha um pouquinho, ele veio de uma guerra contra 5 reis, ele venceu, mas ele veio meio que um tanto amedrontado com o que podia acontecer na frente, porque ele venceu vários inimigos de uma vez, ele veio como se, será que vai haver uma revanche, uma vingança, enfim. Deus então falou com ele, não temas. Esse não temas tinha tudo a ver com o fato dele ter vindo de uma guerra. Depois diz, eu sou o teu escudo, quem te protege, né? O escudo tem a ver com proteção. E o teu galardão, a tua recompensa, será sobremodo grande. Quer dizer, a tua recompensa, o teu galardão, por causa da tua fidelidade, da tua obediência, da tua fé, o que eu tenho para você é grande, é muito grande. Então, o Espírito Santo, olhe para mim, depois a gente lê, só para você entender. O Espírito Santo nos traz a presença de Deus. O objetivo principal é nos levar a conhecer Jesus, crer em Jesus, para alcançarmos a vida eterna. A coisa mais importante é a salvação. Muito bem, mas a gente se converte, entrega a vida, passa a ter a certeza da salvação, mas na grande maioria dos casos a gente continua vivendo aqui nesse mundo. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, Deus tem os seus objetivos para conosco e através de nós. Não tem ninguém, só a pessoa que não crê, que possa pensar ou dizer assim, Deus não tem nada para mim, Deus não tem objetivo nenhum para mim. Ele me trouxe a presença dele, mas não há objetivo nenhum para comigo. Isso não existe. Ele tem objetivos para com todos. O problema é que muita gente não tem, às vezes, interesse em crescer com Deus, interesse em desenvolver uma comunhão com Deus, interesse em desenvolver a sua vida com Deus, e não consegue entender isso, e não consegue enxergar isso, e ficam dentro da igreja pensando assim, Deus não tem nada para mim, Deus não tem nada para mim, a minha vida é isso aqui, Ele já até abençoou de várias formas, mas a minha vida é isso aqui, e eu vou ter que viver a minha vida, a minha rotina, meu dia a dia, tal, até que vai chegar uma hora que eu vou morrer, ou que Jesus venha, não tem nada para mim. Quem pensa assim, quem enxerga assim? Aquelas pessoas que não crescem espiritualmente, aquelas pessoas que não desenvolvem espiritualmente,
Porque quando a pessoa desenvolve espiritualmente, ela começa a entender, pô, Deus tem objetivos para mim. Ela começa a querer buscar qual é a vontade de Deus para mim. O que Deus tem para mim? O que Deus quer de mim? O que Deus deseja fazer na minha vida? Então, Deus chamou Abraão e disse: não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Versículo 2. Aí Abraão fala da sua situação e diz: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o meu herdeiro, o herdeiro da minha casa, é o Damasceno Eliezer. Olhe para mim, por favor. Abraão já era um homem próspero, rico, quando Deus o chamou. Abraão não precisava de nada, materialmente falando, financeiramente falando, não precisava de nada. Deus, inclusive, até o abençoou muito. Depois, inclusive, que ele renunciou à sua terra, sua parentela, ele foi embora. A Bíblia diz que ele ainda prosperou mais financeiramente, mas Deus lhe fez uma promessa: você será pai de grandes nações. Abraão já estava com a sua idade avançada, a mulher dele com a idade avançada, e ela era estéril, ela não tinha condições de gerar filhos, ela era uma mulher estéril. Então Deus lhe fez uma grande promessa, e Abraão agora, depois de anos, passaram-se anos, que Deus havia feito a promessa, a mulher dele continuava estéril, e continuava sem filhos. Então ele fez uma pergunta para Deus: o que o Senhor há de me dar? O que o Senhor haverá de me dar? Quer dizer, o que o Senhor pode fazer assim na minha vida, em outras palavras, tão especial, se aquela promessa ainda não aconteceu? O meu herdeiro vai ser o meu empregado. Quer dizer, eu morrendo, quem vai ser o herdeiro não vai ser um filho, porque minha mulher continua estéril, nós não conseguimos gerar um filho, e o meu herdeiro será o Damasceno Eliezer. Como quem diz assim: eu acho que não vai acontecer mais nada, eu acho que não vai acontecer mais nada, porque anos se passaram, e a mulher dele continuava estéril, e a promessa de gerar um filho não aconteceu. O que Abraão estava vivendo? Um momento de certo desânimo. Acho que não vai acontecer nada. Dentro da igreja, no meio dos cristãos, existem pessoas que vivem isso também. Existem pessoas que muitas das vezes elas olham para as suas vidas, elas olham para as circunstâncias das suas vidas, e elas também pensam: eu acho que não vai acontecer mais nada, ou não vai acontecer nada de especial. E isso é péssimo, porque quando você crê em Deus, você crê em Deus, num Deus tão grande, você está orando, buscando a esse Deus, e você começa a pensar que não vai acontecer mais nada, isso é péssimo, porque isso, além de desanimar, isso tira a possibilidade de Deus de fazer alguma coisa maior. Então Abraão estava pensando que o que o Senhor vai me dar? A coisa mais importante que eu esperava, que eu estou esperando, não aconteceu. Então Deus lhe respondeu, dizendo assim: a isto logo respondeu o Senhor, dizendo, versículo 4: não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, olhe para mim, por favor. Abraão, de certa forma desanimado, e pensando: não vai acontecer mais nada, ou aquilo que de mais importante eu estou esperando não vai acontecer, o meu empregado vai ser o meu herdeiro. Deus então o que fez? Mostrou para ele que as coisas não seriam daquela forma. Não é como você está pensando, não é dessa forma. Então você que, por exemplo, eu sei que, eu tenho certeza disso, eu tenho convicção disso, você que está na igreja
De repente você é uma pessoa sincera, mas de repente você olha para a sua vida, ainda que Deus já tenha lhe abençoado de várias maneiras, mas de repente você está aqui, aí você pensa, eu acho que alguma coisa maior, alguma coisa especial, alguma coisa grande, acho que não vai acontecer nada. Tem gente vivendo e pensando e crendo dessa forma, acho que não vai acontecer mais nada. Eu tenho que continuar a minha rotina, a rotina do dia a dia, e lutar para que eu continue sem grandes aflições. Mas eu acho que alguma coisa maior ou especial não vai acontecer. Tem gente que pensa assim, tem gente que crê assim, tem gente que vê assim. E o que a pessoa deveria fazer? Deveria mudar a sua maneira de pensar. Por quê? Porque Deus, Ele sempre tem alguma coisa maior para fazer. Sempre tem alguma coisa maior para fazer. Se a pessoa vai crer ou não, é outra história. Se a pessoa vai lutar por essa coisa maior ou não, é outra coisa. Mas Deus não é alguém que chega um ponto que diz, eu não posso fazer mais, ou eu não tenho condições de fazer mais, ou o que eu tinha que fazer já esgotou, já acabou. Isso não existe. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos e pensamos. Isso significa que para Deus não há limitações. Esgotou. O que eu queria fazer na sua vida, eu já fiz. O que eu podia fazer, eu já fiz. Agora, eu não tenho mais nada para fazer. Esgotou. Agora chegou no limite. Não existe isso. Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos e pensamos. Então, por que a pessoa, o cristão, independente da sua inclusividade, inclusive da sua idade, eu cheguei numa idade, uma determinada idade, acho que não tem nada mais para Deus fazer na minha vida. Essa maneira de pensar, de crer e de ver, ela não condiz com o que diz a Bíblia, porque a Bíblia diz que Ele é infinitamente poderoso. Então Abraão, ele havia recebido aquela promessa, e durante anos e anos ela não havia se cumprido. Então ele foi como se chegou um momento assim de desânimo. Deus apareceu para ele, se manifestou para ele, e ele aproveitou para falar do que estava sentindo, do que estava pensando. O que o senhor há de me dar se eu continuo sem filhos? Quer dizer, dinheiro eu não preciso mais de dinheiro, de rebanho, eu não preciso, quer dizer, tem muita coisa na minha vida, eu não preciso de nada dessas coisas. Mas o que eu estava tanto desejando e querendo ainda não aconteceu. Então o meu herdeiro vai ser o empregado. É como se Abraão, pela sua maneira de ver, pela sua visão, pelo seu momento de desânimo, é como se ele estivesse definindo que não iria acontecer nada mais especial na vida dele. E isso acontece com muita gente. Isso acontece com muitos cristãos que olham para as suas vidas, às vezes pensam na sua idade, às vezes pensam nas circunstâncias, nos problemas que precisam vencer, e muitas das vezes eles pensam assim, eu acho que não vai acontecer nada demais na minha vida. E Deus então respondeu, dizendo, não será assim, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. Quer dizer, aquela grande promessa que eu fiz, eu vou cumprir. E Deus fez o que com Abraão? Versículo 5. Essa é a atitude e a maneira de orar e a maneira de ver que todo mundo deveria ter. Então conduziu até fora. Imagina-se que Abraão estava dentro de uma tenda. Eles se acampavam e usavam tendas. Então Deus mandou ele sair da tenda, ou sai, e disse, então o conduziu até fora e disse, olha para os céus. Uma coisa tão simples. Ele falou assim,
olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Será assim a tua posteridade. O que Deus fez com ele? Olhe para mim, por favor. O que Deus fez com Abraão? Mandou Abraão olhar para os céus e falou para ele: conta as estrelas. É impossível, né? Se você for para um deserto, por exemplo, eu nunca vi uma quantidade tão grande de estrelas quanto eu vi quando estava lá no Monte Sinai. Primeiro, você já está no monte, 6.000 metros de altura, e um lugar absolutamente deserto. Então você chega num lugar daquele, você vai ver, qualquer um, você vai ver estrelas numa quantidade tão grande que você não vai ver isso numa cidade, numa capital, não vai. Então Abraão vivia em regiões como aquela. E Deus então falou para ele: olha para os céus e vê quantas estrelas. Não tem como contar. Não tem como contar. Os cientistas afirmam que existem trilhões de estrelas. Os cientistas afirmam que existem mais estrelas do que grão de areia na praia do mar. Não só o que diz a Bíblia. Os cientistas agora fazem essa afirmação de que existem mais estrelas no firmamento do que grão de areia na praia do mar. Então Deus falou: olha, quantas estrelas? Não tem condição de contar. Mesmo que eles estivessem vendo uma quantidade tão grande como a gente não vê aqui num lugar comum. Assim será a tua posteridade. O que Deus estava fazendo com Abraão? Mostrando para ele: olha, as coisas não são como você pensa. Você está vendo a sua vida como alguma coisa, não vai acontecer nada de especial, nada maior. Essa visão que você está tendo está errada. Aí agora ele manda Abraão olhar para as estrelas e afirma para ele: a sua posteridade será dessa forma. O que aconteceu com Abraão? Mudou a sua visão, mudou a maneira de ver. Antes ele estava com uma visão, embora um homem de fé, mas uma visão voltada para as circunstâncias. Eu já estou velho, minha mulher está velha, estamos envelhecendo naturalmente a cada dia, ela continua estéril, não aconteceu nada, os anos se passaram, não aconteceu, então não vai ter nada de especial. Quer dizer, eu vou morrer e o meu herdeiro vai ser o meu empregado, porque descendente eu não terei, gerado com a minha mulher Sara. Ele imaginava que não ia acontecer nada demais. Deus então mudou isso, afirmou para ele que não seria assim. Mas além disso, Abraão teve que eu tenho que começar a olhar para a grandeza de Deus. Quando ele olhou para as estrelas e ele viu que não tinha condições de contar as estrelas, ele entendeu como Deus é grande e poderia fazer coisas grandiosas na vida dele. A partir dali, a visão de Abraão mudou. Diz a Bíblia, versículo seguinte, ele creu no Senhor, no que Deus falou, no que Deus prometeu, no que Deus orientou. E isto lhe foi imputado para a justiça. Quer dizer, ele não apenas olhou para os céus por olhar, mas ele creu de todo o coração naquilo que Deus havia falado, e ele creu na grandeza de Deus. Ele mudou a sua visão, a visão dele mudou. Então, ora, não adianta, olhe para mim, o pastor pregar para as pessoas, isso não há pregação. No nosso caso, no nosso meio, na igreja do Novo Nascimento, não tem pregação para agradar as pessoas, não vai ter. Isso não é, quando o pastor diz Deus
sempre tem alguma coisa maior para fazer na nossa vida, isso não é pregação para agradar as pessoas, é o que está na Bíblia. Mas não adianta ouvir esse tipo de pregação se a pessoa continua olhando para a vida dela como algo que não tem nada mais especial para acontecer, nada maior para acontecer. Então, quando se vive assim, ou não tem nada maior para acontecer, então a pessoa fica vivendo sua rotina no dia a dia, não há uma fé para uma coisa maior, não há uma expectativa de alguma coisa maior, não há um empenho por uma coisa maior, porque a pessoa diz, não, ela pensa, crê, não tem nada de maior para acontecer na minha vida. Aí é empurrar a vida na rotina, aí é empurrar na rotina. No máximo, vai lutar para tentar resolver algum problema que surge, no máximo. No máximo, vai lutar para vencer alguma dificuldade que surge, mas viver assim é péssimo. O Espírito Santo não nos chamou para vivermos esse tipo de fé, apenas para tentar resolver alguma coisa, alguma dificuldade, algum problema que surgiu. Não é só para isso. Surge um problema, surge uma luta, você tem que usar a fé para vencer, evidentemente. Mas é preciso crer em coisas maiores, é preciso ter objetivos, é preciso ter uma convicção de que Deus tem coisas maiores para fazer, e Ele tem. Começando pela sua vida espiritual, você pode ter grandes experiências com Deus, você pode ser usado por Deus, você pode produzir frutos para Deus, você pode ser muito abençoado espiritualmente e em todos os demais aspectos da sua vida, mas se você crer, se você tiver essa crença. Então Abraão não foi levado para fora apenas para olhar para o céu e dizer, ah, legal, muitas estrelas, bacana, bonito e tal. Não. A Bíblia diz que ele olhou para os céus. Deus falou, olha para os céus, quantas estrelas se é que você pode. Quer dizer, você está desanimado e pensando em ter um filho, um único filho. E a minha promessa é fazer com que você se torne pai de grandes nações, é que você tenha descendentes de tal forma que não se possa contar. A mesma coisa acontece com muitas pessoas. Às vezes estão dentro da igreja lutando, visando uma coisa mínima, e às vezes apenas solução de problema. Deus quer fazer coisas maiores na vida delas, mas se não houver fé e uma visão de que Deus pode fazer coisas maiores, aí não dá. Então tem gente vivendo, tem cristãos crescendo com Deus, tem cristãos buscando coisas maiores com Deus, tem cristãos se empenhando para que Deus realize coisas maiores na vida deles, através deles, tem cristãos correndo atrás de coisas maiores com Deus, e eles estão certos. Salvação em primeiro lugar, mas eles creem, Deus pode fazer coisas maiores, eu posso conhecer mais a Deus, eu posso ter mais experiências com Deus, eu posso crescer com Deus, eu posso conhecer mais a vontade de Deus, Deus pode fazer coisas maiores na minha vida e através da minha vida. Então, eles não estão empurrando a rotina. A vida tem uma rotina, mas eles não estão escravizados por uma rotina, eles estão corretos, eles estão lutando por coisas maiores. Tem cristãos que não, tem cristãos que eles estão empurrando a vida pela rotina, eles dentro deles, não vai acontecer nada mais, vou trabalhar, quem trabalha, cuidar da casa, das minhas obrigações e tal, não sei o que, minha vida é isso aí, vou na igreja, frequento a igreja, assisto a reunião na igreja. Mas se você fizesse uma perguntinha para eles, você crê que Deus pode fazer coisas maiores? Eles podem até dizer, não sei, mas não, no fundo, na verdade, como Jesus disse, ensinam, não creio, pastor. Eu estou na igreja, estou lutando para vencer alguns problemas, orando por umas coisas
na minha vida que não são boas, que eu tenho que vencer, problemas, família, não sei o que lá, algumas coisas que eu estou querendo vencer, mas apenas problemas. Busca por solução de problemas. Então acorda segunda-feira para empurrar a rotina. Não crê em coisas maiores, não luta por coisas maiores, não enxerga coisas maiores, não tem expectativa de coisas maiores. Acorda na terça-feira, vai empurrar a rotina. Acorda na quarta, rotina, quinta, rotina, sexta, rotina, sábado, rotina. Porque não crê que Deus tem coisas maiores para fazer. Não crê. Porque olham para as suas vidas como uma coisa que chegou em relação a Deus, chegou no limite, chegou onde tinha que chegar e acabou. Não crê que Deus pode abençoá-los e também através da vida deles abençoar. Não crê que Deus pode usá-los, não crê que Deus possa se manifestar de uma maneira maior na vida deles. Eu acredito que quem vive assim é difícil demais, porque até em relação às coisas de Deus vai levar a coisa empurrando com a barriga, porque não crê que Deus possa fazer coisas maiores. Deve ser difícil demais. Não crê. A pessoa está sempre olhando, a sua visão está presa nas circunstâncias. As circunstâncias deste mundo, muitas das vezes, são adversas, são contrárias. Uma pessoa está sempre com aquela visão nas circunstâncias contrárias, carregando, é um cristão, mas está preso nas circunstâncias desse mundo. Não é assim que a gente tem que viver. As circunstâncias estão diante de nós, de todos nós, mas nós temos condições de dizer, não, eu vou olhar para o alto, eu vou focalizar no que Deus quer fazer, no que Deus pode fazer, no que Deus pode realizar. Quando você crê que Deus pode fazer coisas maiores, que Ele tem coisas maiores para fazer na sua vida, que Ele pode se revelar, se manifestar de uma maneira maior na sua vida, que Ele pode lhe abençoar em coisas maiores, que Ele pode, através da sua vida, fazer coisas maiores. Quando você crê que Ele tem coisas maiores, aí é diferente. Aí você vai acordar, tem a rotina? Tem. Mas você tem uma fé que faz você entender que Deus tem coisas maiores. É absolutamente diferente. É absolutamente diferente. Você pode enfrentar lutas, adversidades, aflições, elas existem. Todos enfrentam lutas. Mas você, dentro do seu coração, você tem certeza, não, Deus tem coisas maiores. Deus quer se manifestar mais, eu posso conhecer mais a Deus, eu posso crescer com Deus, Deus pode realizar milagres maiores na minha vida, Deus pode me usar mais, Deus pode fazer coisas. Você vai acordar crendo coisas maiores. Abraão não está escrito aqui, mas acredito eu que depois disso aqui Abraão deve ter acordado com outra força, porque agora ele creu. Deus falou que assim como não se pode contar as estrelas dos céus, eu não terei condições de contar os meus descendentes. Deus vai fazer coisas grandes. A visão era outra, a fé era outra. Então, você está ouvindo isso aqui, mas não adianta ficar só na mente, não adianta ficar como uma coisa intelectual, não. Por quê? Porque para você fazer o que Abraão fez, o que Abraão fez? Abraão entendeu, Deus está mostrando para mim que não é dessa maneira que eu estava pensando, que não cheguei no limite, ele não chegou no limite, ele tem poder para fazer coisas grandiosas na minha vida. Ele entendeu que ele não podia continuar enxergando daquela forma, vendo daquela forma a vida dele, e depois ele entendeu como Deus é grande, e Deus então tinha coisas grandiosas para a vida dele. A força de Abraão se renovou, se multiplicou. Então, abra sua Bíblia, Isaías 40. Versículo 26.
Isaías 40, 26, eu não vou ler tudo. Esse é um dos textos mais extraordinários para aumentar a fé de alguém. Vamos ler direto aqui do versículo 12. Dá tempo. Quem na concha da sua mão são interrogações. Deus, através do profeta, fazendo interrogações para um povo que estava bem desanimado, esquecendo da grandeza dele. Então ele começa a perguntar: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um êfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como conselheiro ensinou? Com quem ele tomou conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações, aí vem as afirmações, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano, que é um país e tem uma floresta gigantesca, nem todo o Líbano basta para queimar os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não há nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com que comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem de escultura que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele, Deus, é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Quer dizer, 7 bilhões de pessoas que tem nesse mundo, diante da grandeza de Deus, é como se fosse gafanhotos, uma coisa mínima. Ele é quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, comparareis para que lhe seja igual? Diz o santo: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Esse povo, olhe para mim, estava desanimado, prostrado, achando que a situação deles não era nem vista por Deus. Então Deus foi falando da sua grandeza, do seu poder, e chegou uma hora que ele disse para este povo: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Então, essa atitude, ele disse para Abraão: olha para os céus, vê as estrelas, se você pode contar, assim será a tua posteridade. O que significa? Para de olhar para baixo, para de olhar para as circunstâncias, procura focalizar o seu coração na minha grandeza. Então, isso é absolutamente possível. As circunstâncias, elas estão diante dos nossos olhos físicos, muito bem, mas nós não somos obrigados
a ficar preso nas circunstâncias. Nós não somos obrigados a viver, espiritualmente falando, como se estivéssemos presos, escravizados, focalizando as circunstâncias desse mundo. Porque quem vive assim, se acontecer uma coisinha boa, se anima. Se tiver uma dificuldadezinha, vai no chão. Então, o que Deus quer? Que mesmo consciente das circunstâncias diante de nós, os nossos olhos, o nosso coração esteja focalizado na sua grandeza. O que Deus quer fazer, o que Deus pode fazer, o que Deus deseja fazer. Deus tem coisas maiores, Deus tem poder para fazer coisas maiores. Então, quando você vive focalizado na grandeza de Deus, é uma coisa. Quando você vive olhando as circunstâncias, aí é aquela história. Você vai ter que empurrar a rotina. E vai chegar uma hora que a pessoa pensa assim, minha vida não acontece mais nada. Deus não tem nada mais para fazer na minha vida. Por que muitos oram pouco, buscam pouco, se envolvem pouco com Deus? Muitos por acomodação. E outros porque eles não creem que eles podem ter maiores experiências com Deus, conhecer mais a Deus, Deus se revelar para eles de uma maneira maior, Deus fazer algo maior na vida deles. Não creem. Então, empurra-se a vida cristã como uma rotina. É uma rotina. Então, se for ler a Bíblia é por obrigação, se for orar é por obrigação. Não há uma sede, não há um empenho, não há uma determinação de, não, eu quero mais, eu vou buscar mais, eu vou orar mais, eu vou me envolver mais com Deus. Por quê? Porque muitos não creem que Deus possa se revelar mais para eles, se manifestar mais na vida deles. Eles não creem. Aí às vezes eles veem outros que fazem isso. E outros conhecem mais a Deus, crescem com Deus, têm experiências com Deus, Deus se revela mais na vida deles, eles crescem espiritualmente, eles são mais abençoados, eles são usados por Deus, eles produzem mais fruto, eles glorificam mais a Deus, e às vezes os outros olham e falam, mas por quê? Por quê? Porque aquele lá plantou, porque aquele lá está plantando, está buscando, está correndo atrás, e o outro está empurrando a sua vida cristã na obrigação, na rotina. É assim que funciona. Então, o que Deus quer? Deus quer que se viva uma fé corretamente. Ele sempre tem coisas maiores para fazer. E Deus quer que venhamos focalizar na grandeza dele. As circunstâncias estão diante de mim, diante dos nossos olhos. Nós não somos fanáticos. Tem dificuldade, tem problema, tem luta, tem circunstâncias contrárias, tem. Elas estão diante de nós. Nós somos conscientes de que elas existem. Mas os nossos olhos estão focalizados na grandeza de Deus, no poder de Deus. Efésios 3:20 para a gente terminar e orar. Eu quero fazer a oração antes da Santa Ceia. Efésios 3:20. Quando a Bíblia diz, levantai ao alto os olhos e vede quem criou, o Espírito Santo está dizendo, olha, focalize na grandeza de Deus, não nas circunstâncias de baixo, mas na grandeza de Deus. Efésios 3:20. Ora, àquele, se referindo a Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais, não tem limite, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém? Então, se a pessoa crer, Deus tem coisas maiores, sempre tem coisas maiores para fazer. E se ela focalizar o seu coração, os seus olhos na grandeza de Deus, isso vai fazer uma diferença grande na vida dela. Primeiro que ela vai lutar, vai estar sempre lutando, e ela vai colher o fruto dessa fé. Então eu quero fazer 2 orações antes da Santa Ceia. Uma é que, se você é aquele cristão que se tem visto a sua vida dessa forma, acho que nada mais de especial pode acontecer na minha vida. Você precisa
mudar essa maneira de pensar e de crer. E crer, como diz a Bíblia, que Deus tem coisas maiores. Segundo, se você tem olhado para as circunstâncias de baixo, seu coração está focalizado, preso nas circunstâncias da sua vida. Você não está vivendo como alguém que está olhando para a grandeza de Deus. O que você precisa fazer? Eu preciso mudar a minha maneira de ver as coisas. Eu tenho que olhar para a grandeza de Deus. Se nós olharmos para as circunstâncias, muitas das vezes nós desanimamos e desistimos e impedimos que Deus faça alguma coisa maior. Mas quando olhamos para a grandeza de Deus é diferente. Você crê que Ele pode sempre fazer alguma coisa maior, independentemente daquilo que está acontecendo na sua frente. Amém? Vamos orar. Fiquem de pé, por favor. Feche os olhos. Em nome de Jesus, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade. Tua vontade. Feita em mim. Cante. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Feche os olhos, por favor. Faça a sua oração a Deus. Se você tem visto a sua vida como algo que chegou no limite, parece que nada mais especial, nada maior pode acontecer na sua vida, peça perdão a Deus, porque é como se você estivesse dizendo: Deus tem limites, Deus é um Deus limitado, Ele faz alguma coisa e depois não consegue fazer nada maior. Se você tem olhado a sua vida como se tivesse chegado ao limite, não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais além do que pedimos, do que pensamos, infinitamente mais além. Por mais que venhamos pedir ou pensar em coisas maiores, Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais. Não aceite olhar para a sua vida desta forma. Não aceite crer e continuar pensando desta forma, porque quem pensa e quem crê assim e não muda, impede Deus de operar coisas maiores. Abraão precisou mudar a sua maneira de pensar e de ver. Aquele homem que imaginava que
iria morrer e deixar o seu empregado como herdeiro, entendeu que não poderia pensar mais daquele jeito, daquela forma. Deus o chamou para fora e disse: olha para os céus, quantas estrelas se é que tu podes. Deus mostrou para ele que poderia fazer muito mais do que ele estava esperando e crendo. Ele queria um filho. Deus estava prometendo uma descendência incontável. Deus quer e pode se manifestar, se revelar muito mais na sua vida, na vida de todos. Deus pode se revelar e se manifestar de uma maneira muito maior, mas é preciso crer, é preciso enxergar dessa forma e lutar por isso. Abençoa este povo, Senhor. Está escrito que o Senhor é aquele que dá ordens às estrelas, e todas elas saem bem contadas. Quando o Senhor chama, nenhuma delas vem a faltar. E o Senhor chama pelo nome e elas voltam. Abra o entendimento deste povo, Senhor, para entender que o Senhor quer e pode fazer muito mais em suas vidas e através das suas vidas. Dê a eles o entendimento de que é preciso olhar para a tua grandeza, para o teu poder, Senhor, e não para as circunstâncias que nos cercam. Abençoe, meu Deus, abençoe a vida deles, que esta mensagem produza coisas grandes dentro deles, no coração deles. Abençoe, Espírito Santo, mostra o teu poder, Senhor, mostra a tua força. Com os olhos fechados, orem assim em nome de Jesus. Nos ajude para compreendermos, não só na nossa mente, mas no nosso espírito, o que ouvimos hoje, Senhor. Que venhamos entender e crer que não há limitações, que não podemos ver a nossa vida como algo limitado, como se o Senhor não pudesse fazer algo maior. Ajuda-nos a entender e crer que o Senhor é infinitamente poderoso para fazer mais do que pedimos e pensamos. Ajuda-nos a entender o que significa olhar para o alto, Senhor. Que a nossa visão espiritual, os nossos olhos, nosso coração esteja focalizado na tua grandeza, no teu poder, não nas circunstâncias deste mundo. Abençoa a Santa Ceia, perdoa os nossos pecados, falhas e iniquidades, e que ela nos abençoe, em nome de Jesus. Diga assim seja. Amém. Pode sentar. Amém. Entenderam tudo, sim ou não? Então essa é uma atitude que depende de cada um. É preciso crer. Deus pode fazer coisas maiores, e a pessoa tem que se empenhar. Eu não posso ficar olhando para baixo, eu não posso ficar olhando para as circunstâncias que me cercam. Eu tenho que focalizar o coração, os olhos na grandeza de Deus, naquilo que Ele pode fazer. É assim que você vai começar a viver uma fé diferente, e Deus vai abençoar. Eles
vão servir o pão, o cálice. Se você vai participar, pegue o pão, o cálice. Nós vamos depois te consagrar, tá bom? Por favor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou. Soberano, soberano, Criador, sempre te adorar. Eleva minhas mãos, eleva minhas mãos ao Cristo que venceu. Mas ressuscitou. Fique de pé, feche os olhos e cante. Digno ao Senhor. Digno. Digno é o Senhor. Sobre o trono está. Soberano, Criador, vou sempre te adorar. Eleva minhas mãos ao Cristo que venceu. Faça a sua oração, agradeça ao Senhor Jesus o sacrifício perfeito que Ele fez por nós. Ah, Senhor nosso Deus, nós entramos em oração mais uma vez e queremos agradecê-lo, Senhor, por este privilégio, oportunidade que temos de mais uma vez participarmos de algo tão especial. Outrora estávamos em trevas, perdidos, caminhando para a condenação eterna, mas a tua misericórdia recaiu sobre nós e a salvação trazida pelo teu Filho
tornou-se possível para nós. A salvação nos foi concedida. Não há nada, Senhor, tão especial, tão importante. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E assim vivíamos. Mas o Senhor foi misericordioso para conosco, concedendo-nos a tua salvação, Senhor. Agora estamos aqui para nos alimentarmos do teu corpo e sangue, simbolizados por este pão, por este cálice. Pedimos, Espírito Santo, abençoa este pedacinho de pão que nós erguemos para o alto. E pedimos mais uma vez, lembra-te do dia em que o Senhor Jesus tomou o pão, levantou, deu graças, abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: comei isto, este é o meu corpo que é dado por vós. E eles comeram daquele pão abençoado por ti. Santifica também este pão, Senhor, para que ele seja símbolo do corpo de Jesus. Sim, o corpo que foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades, o corpo que nos trouxe vida, que ao comermos dele sejamos abençoados espiritualmente falando e também fisicamente falando, que haja uma ligação maior entre nós e o Senhor, uma comunhão maior entre nós e o Senhor. Ó, nós te glorificamos, e que a nossa comunhão contigo aumente e se fortaleça, para a tua glória e honra. E os que creem digam: assim seja. Com os olhos fechados, coma deste pão, com fé, com sinceridade. Ele está abençoado, e ele é símbolo do corpo de Jesus, e fazemos parte dele mais uma vez. Aleluia. Alimente-se deste pão, mastigue este pão, coma deste pão. O corpo dele foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades. Mais uma vez fazemos parte dele, mais uma vez renovamos a nossa aliança com ele, mais uma vez fazemos memória dele até que ele venha. Que este cálice que levantamos seja abençoado e se torne símbolo do sangue, o sangue da nova aliança, símbolo da nova aliança, da aliança mais importante que o Senhor fez com os homens. Que ao bebermos deste cálice sejamos espiritualmente abençoados, as nossas forças se renovem, Senhor, a nossa comunhão contigo aumente, façamos memória de ti até que tu venhas, e que cresça em nós o desejo de glorificá-lo através da nossa vida,
Em o nome de Jesus, diga assim seja. Beba agora do cálice, que é símbolo do sangue de Jesus. Ele nos prometeu dizendo: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Ó, nós te glorificamos, te agradecemos, erguemos as nossas mãos para agradecê-lo, Senhor, glorificá-lo, honrá-lo através da nossa vida, para expressar o quanto nós dependemos de Ti e somos gratos a Ti, porque o Senhor morreu por nós. Que a nossa vida seja como uma oferta viva e agradável a Ti. Que o Espírito Santo venha abençoar o Teu povo, a Tua igreja. Que o Espírito Santo renove-lhes as forças, a fé, a convicção e o desejo de buscá-lo, de glorificá-lo, de exaltá-lo. Adore a Deus, agradeça a Ele pelo que Ele fez, agradeça ao Senhor Jesus que morreu por nós, que entregou-se por nós. Ó, nós te adoramos, nós te glorificamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Senhor, aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, aceite a expressão do nosso coração, do nosso ser. Ó, exaltado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Cante, pois prazer maior, pois prazer maior não há que me render e te adorar. tudo que é em mim, Tudo que há em mim, quero te ofertar. quero te ofertar. Cante de todo o coração, mas ainda é pouco. Mas ainda é pouco, eu sei, Se comparar comparado ao que ganhei. não sou apenas servo, Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.